Valeu, galera! O tema aldeias indígenas, na verdade, o tema principal disso é, primeiro, definição do que são circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas são circunferências no qual existe o mesmo centro para essas circunferências. E, além disso, a resolução, a definição do que é um triângulo egípcio. Então, primeiramente, antes de iniciar de fato a resolução da questão, vamos ao quadro só para definir primeiro o que são circunferências concêntricas. Então eu imagino, por exemplo, duas circunferências por um mesmo centro, são circunferências concêntricas, e a definição de triângulo egípcio. O triângulo egípcio, ele necessariamente é um triângulo retângulo, no qual, dado os ângulos agudos já especificados como sendo 30 e 60 graus, vou pôr o ângulo de 30 graus cá embaixo, o ângulo de 60 graus cá em cima. Então, dado um triângulo retângulo de ângulos já definidos como 30 e 60 graus, ele é chamado de egípcio por essa característica e, dado a hipotenusa valendo x, localizando o ângulo de 30 graus, o lado oposto ao ângulo de 30 graus sempre será igual a metade, enquanto que o outro será metade raiz de 3. Então, um exemplo rapidinho, eu tenho aqui um triângulo egípcio, com esse cara, por exemplo, valendo 60, esse cara aqui valendo 30, e o ângulo de 90 graus. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma hipotenusa valendo 10, oposto ao ângulo de 30 graus, esse cateto valerá a metade de 10, 5, enquanto que o outro será a metade raiz de 3, 5 raiz de 3. Beleza? Vou precisar dessas definições para matar a questão. Então, vejamos. Questão. Entre os povos indígenas do Brasil contemporâneo encontram-se os Yanomamis. Estimados em cerca de 9.000 indivíduos, vivem muito isolados nos estados de Roraima e Amazonas, predominantemente na Serra do Parimac. O espaço de floresta usado por cada aldeia Yanomami pode ser descrito esquematicamente como uma série de 3 círculos concêntricos. 3 círculos concêntricos. O primeiro, com raio de 5 km, abrange a área de uso imediato da comunidade. O segundo, com raio de 10 km, a área de caça individual e da coleta diária familiar. E o terceiro, com raio de 20 km, a área das expedições de caça e coleta coletivas, bem como as roças antigas e novas. Então, primeira parte, por que não já desenhar as 3 circunferências concêntricas? 1, 2 e 3. Lembrando o raio de cada uma delas. O primeiro raio, 5, o segundo, 10 e o terceiro, 20. Então, vamos pôr aqui no cantinho. R1, 5 km. O segundo raio, 10. E o terceiro raio, 20. Todos medidos em uma mesma unidade de quilômetros. Considerando que o indivíduo saia de sua aldeia localizada no centro dos círculos, percorra 8 km em linha reta até um local de caça individual e a seguir percorre mais 8 km em linha reta na direção que forma 120 graus com a anterior, chegando a um local onde está localizada sua roça antiga, a distância do ponto de partida até esse local é de... Então, repara. Vamos entender o percurso do índio, Ele começa no centro do primeiro círculo, anda em linha reta 8 km, forma um ângulo de 90 graus mais 8 km, correto? E, finalmente, ele quer se calcular a distância x do ponto aonde ele iniciou até o ponto aonde ele chegou. Correto? Esse é o processo.
Bom, eu vou melhorar essa figura, vou desenhar essa figura aqui e vou lembrar vocês que se ele anda 8 km num determinado momento e outros 8 km no outro momento, por mais que não pareça, esse triângulo ele é um triângulo isósceles, correto? E mais, esse ângulo aqui corresponde a 120 graus. Mas repara, ele quer esse valor da distância. Se eu for um pouquinho esperto, eu vou perceber que por ser um triângulo isósceles, se eu dividir essa figura ao meio, eu garanto que esse ângulo antes de 120 graus ele vai ser subdividido, por ser isósceles, em dois ângulos de 60. Correto? Então, se esse cara é 60 e se essa reta que eu tracei, esse segmento de reta que eu tracei, ele é perpendicular, eu acabo formando um triângulo retângulo onde um ângulo é de 60 graus e o outro ângulo é de 30 graus. Ou seja, estou trabalhando com um triângulo egípcio. Aonde, se esse cara é 8, oposto ao ângulo de 30 graus, isso aqui é metade. E o outro cara é metade raiz de 3. Ora, se esse segmento corresponde a 4 raiz de 3, esse outro segmento também corresponderá a 4 raiz de 3. Logo, esses dois segmentos somados determinam 8 raiz de 3. Ou seja, a distância corresponde a 8 raiz de 3, dando como gabarito, portanto, a letra A. 8 raiz de 3, gabarito da questão.